Esta foi uma das questões que tivemos a oportunidade de refletir em 2017 nas Jornadas Além do Físico, graças ao apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian. Tivemos a oportunidade de estar em todas as comunidades intermunicipais e nas ilhas, a refletir com os profissionais do setor cultural sobre o que constitui barreiras à participação cultural. Nós enviávamos um questionário antes e depois da jornada e os resultados deste questionário e da nossa observação, da nossa reflexão, estão disponíveis no nosso website. Uma das questões que colocávamos era precisamente o que é que impede a instituição cultural em que trabalha de promover o acesso à participação cultural. E o que a maioria dos nossos colegas respondeu é que era uma questão de falta de recursos humanos e falta de recursos financeiros. E sabemos que esta é uma realidade. A questão é que percebemos também que, para a maioria dos nossos colegas, quando falamos em barreiras à participação cultural, estão a pensar em barreiras à acessibilidade física. E muitas vezes mesmo aí não vamos além das casas de banho adaptadas e das rampas, não é? Portanto, há aqui também uma questão de mentalidade e de desconhecimento sobre o que constitui barreiras à participação cultural para além das questões físicas, portanto, as questões de acesso intelectual e de acesso social. Depois, percebemos também que há cada vez mais colegas a preocupar-se, na verdade, com estas questões, mas são poucas as instituições culturais que assumem a promoção do acesso à participação cultural como uma estratégia e que colocam estas questões no topo da sua lista de prioridades quando se trata de planear os orçamentos ou o plano de atividades, não é? Esta também é uma questão. E depois, algo que confirmamos com os questionários e com as próprias jornadas, com a observação durante as jornadas, é que muitas vezes uma das primeiras barreiras é interna e são as próprias chefias ou as próprias tutelas, né? Que raramente aparecem nos momentos em que nos sentamos para discutir estas questões, portanto, nas conferências, nos seminários, até nas reuniões internas, e isto ajuda a criar uma distância cada vez maior, ou aumentar a distância até, entre quem está no terreno e já tem algum conhecimento sobre estas questões porque toma contacto com elas e quem tem a capacidade depois para decidir e para implementar determinadas estratégias e determinadas ações. Pois, na verdade, não considero que trabalhemos, não trabalhemos para minorias ou as questões relacionadas com minorias. Desde logo porque a questão do acesso à participação cultural, para acesso à cultura, se situa na esfera dos direitos fundamentais dos cidadãos, não é? Portanto, o acesso à participação cultural é um direito que está consagrado na Constituição da República Portuguesa e, na verdade, é algo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar que as condições de acesso estejam garantidas. As condições de acesso físico, social e intelectual. Por outro lado, a face mais visível do nosso trabalho no que diz respeito à acessibilidade intelectual é talvez o curso de comunicação acessível e design inclusivo, que já teve várias edições, está sempre esgotado, e o prémio Linguagem Clara, que vai na sua terceira edição. E tanto um como o outro, na verdade, se preocupam precisamente com uma grande maioria, que somos nós, são os não especialistas, não é? Que somos todos nós, e que muitas vezes encontram barreiras precisamente à comunicação e no que diz respeito aos conteúdos, e estas barreiras muitas vezes são erguidas pelos próprios profissionais do setor, não é? Portanto, não estamos de todo a falar de minorias, pelo contrário. Bom, a Acesso Cultura é uma associação sem fins lucrativos, é constituída pelos seus associados, associados individuais, associados coletivos e que podem ser de dois tipos, que são os profissionais do setor cultural, o nosso principal interlocutor, e as pessoas que se interessam por estes temas. E para nós a Acesso Cultura não fazia sentido de outra forma. Agora, considero também que as questões de acesso à participação cultural podem e devem ser trabalhadas de forma diferenciada dentro e fora das organizações públicas. A questão é que também nos parece importante que existam entidades independentes, autónomas,
que estejam livres dos constrangimentos que são próprios do funcionamento das instituições públicas. Estou a pensar nos constrangimentos relacionados com a burocracia, e entidades que tenham também mais capacidade de expressar a sua opinião e, enfim, mais ginástica, digamos, desse ponto de vista, não é? Portanto, sim. Bom, depende. Em alguns casos é muito fluida, muito próxima até, e portanto nos casos em que os responsáveis pela gestão, as entidades de tutela, colocam estas questões como centrais na sua estratégia e assumem a responsabilidade de promover o acesso à participação cultural, e portanto nestes casos é uma relação fluida. Noutros casos é uma relação extremamente difícil, às vezes inexistente, com muita dificuldade em fazer avançar algumas questões e até nos contactos, às vezes sem resposta, etc. O que temos observado é que há cada vez mais uma preocupação por parte de algumas entidades na promoção do acesso à participação cultural. Esta é uma realidade e gostamos de pensar que a Acesso Cultura contribuiu para isto, mas não foi graças à Acesso Cultura. Na verdade, foi graças aos profissionais do setor e também às suas tutelas e às entidades responsáveis. Bom, a Acesso Cultura tem uma visão. Nós queremos tornar a diferença mainstream, quer dizer que queremos que a diferença faça parte naturalmente das nossas vidas e, portanto, nos próximos 5 ou 10 anos vamos continuar a trabalhar para isso. Vamos continuar a organizar momentos de formação, vamos continuar a organizar debates públicos, a nossa conferência anual, a atribuir prémios que distinguem as boas práticas na área da acessibilidade física, mas também na área da acessibilidade intelectual, social e de forma integrada. Também na área da linguagem clara, a prestar serviço de diagnóstico e de consultoria a entidades culturais e a intervir publicamente e junto das entidades competentes sempre que os direitos de acesso à participação cultural são colocados em causa. No ano passado demos os nossos primeiros passos no que diz respeito a colaborações internacionais, graças a parcerias com o British Council e com a Direção-Geral das Artes, e tivemos a oportunidade de estar na Grécia com formações e com um debate. Este ano somos parceiros em 3 projetos que se candidatam a financiamento europeu, projetos europeus, candidatos a financiamento europeu, e somos também indicados pelos nossos colegas americanos que serviram ou que foram nossos consultores para a criação do Prémio Linguagem Clara, indicam-nos agora como referência para os colegas europeus que queiram percorrer o mesmo caminho. Portanto, sim, estamos a dar os primeiros passos. Obrigada.